E aí, pessoal, tudo bom? Mais uma quinta-feira e aqui estamos nós, hein? Porque, ó, toda quinta tem, por aqui toda quinta tem live, tá bom? Gente, hoje a gente vai conversar com uma amiga bem querida, que é a Ana Ludmila, tá? A Ana Ludmila trabalha com o serviço de home styling e a gente vai falar um pouco sobre as semelhanças e diferenças dos serviços de home styling e home staging, tá? Então vai ser super interessante. Vou esperar aqui ela entrar conosco para já convidá-las para a gente não perder tempo, porque hoje o assunto vai ser bom. Deixa eu já agradecer aqui quem já está conosco, a Silvana, boa tarde, Josi, a Marina, a Clara, aqui é o canal aqui do humor. Queria agradecer vocês por já estarem aqui conosco, tá? Vou esperar um pouquinho a minha convidada para ela entrar. E aí a gente hoje vai falar de dois serviços que são super interessantes, porque eles são hoje duas atividades novas, né, no mercado e que tem muito, gente, muito a oferecer, tá? No caso do home staging, é um serviço mais ligado à área imobiliária, tá? E no caso do home styling, né, que é a home styling tem o serviço de produção, tá? Para fazer a produção, a finalização de ambientes em qualquer ambiente, tá? Então pode ser uma casa, um apartamento e até ambientes também comerciais, tá bom? Olá, Flá Jimenez, boa tarde. Fernanda, boa tarde. Bel, olha, estamos aqui falando algumas pessoas do Brasil, outras eu acho que... Gente, digam aí de onde vocês estão falando. Hoje a gente tem um público meio de fronteiras, né? Hoje a gente está falando Brasil, Portugal. Então, bem legal isso, viu? Digam aí de onde vocês estão falando. A Flá está falando do Brasil, Fernanda é do Brasil. Boa tarde, quem já chegou. Vamos lá, estou só aguardando a minha convidada, a nossa convidada, né? Vocês estão aqui comigo, entrar para a gente já passar a solicitação para ela. Olha, tem gente de Recife, Isabel, legal, Isabel. Ó, Silvana do Rio de Janeiro, Marina tá do Brasil, bacana, gente, isso aí, legal. Alexandra, boa tarde, tudo bom? Conta pra gente, você tá falando de onde? Do Brasil, de Portugal? Onde estamos? Estou aguardando aqui, gente, a minha amiga Ana Ludmila entrou. Oba, nossa amiga entrou, então deixa eu já chamá-la aqui pra gente começar essa live, que hoje essa live promete, hein, gente? Vamos lá. Estou mandando o convite para ela. E a gente já... Opa, bora, Aninha, querida. Opa! Oi! Oh, boa tarde, tudo bom, querida? Tudo bom? Tudo jóia. Ó, estamos já com um público aqui bem diverso. Tem Que gente maravilha! do Rio, Recife, Portugal. Ó, a Alexandra está falando de Portugal. Tô Que perguntando se o pessoal... delícia! Ó, já tô vendo, Tá. Jorginho entrou, galera de Portugal. Então, isso aí, desprestigiando. Pois Gente, ó, é, muito obrigada. isso aí, ó. A Márcia Lages é nossa amiga, é stager também. Aqui, ó, Limão e Tomilho. É uma querida, é a Helena, tá sempre junto comigo, me seguindo. Tina também, gente, ó, obrigada. Esse é um horário até meio teste pra gente, né, Ana? Porque como a gente precisou encaixar aí uma hora
fosse legal, Brasil, Portugal. Então, bacana vocês estarem aqui conosco, viu, gente? Ó, a Anitta entrou também agora, boa tarde. Ana, Então, vamos lá. a Flá aqui, ó, do Distrito Federal, legal, Flá Jimenez, Ai, bacana, a Flá, sim. Sim, seguidora bacana, também. legal. É isso aí, gente. Então vamos lá, sem mais delongas, até porque esse assunto hoje rende, né, Ana? Vai render. Eu acho que vai render. Eu Para quem tiver interessado em fazer finalização de aí. interiores ou homestage, eu acho que rende. É isso aí. Então, gente, ó, eu queria, assim, primeiro que tudo, agradecer a Ana Ludmila por ter tão gentilmente aceitado Imagina. o meu convite. Olha, gente, que querida, a Chay, nossa mentora, Chay! nossa inspiração. Já Valeu, ouvi muito Chay. falar de Chay. Vamos falar de Chay hoje. Chay, fica aí que a gente vai falar de você. Então, obrigada, Chay, por estar aqui conosco, que a gente sabe que a sua agenda também é super corrida. Atarefada. Vai ser bacana. Valeu. Ó, bastante gente, ó. A Chay aí já mandando um recadinho pra gente, ó. Super demais. Então, vamos lá, gente. Eu queria, primeiro, Ana, que você contasse um pouquinho a sua história de vida, porque eu acho que, como muitos de nós, né, que estamos buscando novas experiências profissionais, tem muito a ver com esse momento até pandêmico, né, que a gente precisou ou quis, né, efetivamente buscar uma nova condição profissional, porque eu acho que a pandemia fez a gente virar a chavinha, né, assim, até daqui, tipo assim, poxa, o que eu estou fazendo? Né? Será que não é a hora de eu fazer aquilo que eu realmente gosto? Então, que você falasse um pouquinho de você e da tua experiência dentro desse novo setor que é o homestyle. Ok, então vamos lá. Para os que me conhecem já sabem que eu tenho formação de artes cênicas. Bacana. Então, quando faltava um ano para eu me formar como atriz na CAL, lá em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, os meus pais decidiram, meu padrasto e minha mãe decidiram vir para Portugal. E aí, quando eu cheguei em Portugal, eu segui com a minha carreira de modelo, que estava no início, né? E a partir daí surgiu a oportunidade de eu fazer uma novela, de eu entrar numa novela como namorada do Cláudio Lins. Então, eu já estudava teatro, então foi assim, para mim, foi tudo maravilhoso, né? De repente, eu estava morando em Portugal, fazendo uma novela como atriz principal, então estava tudo correndo assim, lindamente. Só que aí, depois de muitos anos, eu fiquei trabalhando nisso muito tempo. Entre uma novela e outra, eu comecei a fazer produção de decoração. Então, eu como conhecia muita gente nos elencos, eu acabava entrando dentro da casa dessas pessoas que tinham casas legais, que me diziam que tinham casas legais. Eu ia lá, produzia e vendia para Máxima Interiores ou para Casa Cláudia, aqui em Portugal. E assim foi durante muitos anos. Até que eu conheci meu marido, que é diretor de fotografia. E fui fazer um filme no Brasil. E nós tivemos que tomar uma decisão se eu continuaria aqui ou se eu voltaria para o Brasil. E aqui estava uma crise fenomenal, então eu acabei ficando no Brasil. E estando no Brasil e fazendo esse filme, eu conheci a pessoa que estava tratando do cenário, que era uma arquiteta. E uma arquiteta até bem porreta, chamada Letícia Nobel. E a Letícia me apadrinhou nessa profissão. Eu estou falando disso, gente, há uns 10 anos atrás, né? Quando realmente a única palavra que se usava para homestyling ou finalização de interiores era produção. Não se usava mais nenhuma outra palavra. E praticamente nem existia ninguém para fazer isso, né? Então, foi aí que eu comecei a desbravar esse terreno por uma necessidade da Letícia, que tinha um escritório de arquitetura e que, quando chegava nessa parte final, ela não gostava de fazer, ela não queria fazer e ela tinha problemas porque ela não sabia lidar com
a decoração afetiva das pessoas que moravam na casa, dos clientes dela. Ela não tinha paciência, não queria. E não sabia, na realidade, juntar uma coisa com a outra. Então, são mais de 10 anos arranjando maneira de colocar essas duas figuras, que é a figura do arquiteto mais a figura do cliente final, Legal. se unindo nesse projeto, que é um projeto em conjunto, né, Angélica? No fundo, é o sonho daquele arquiteto, é aquela criança que o arquiteto fica gerando na barriga dele até soltar para o mundo, e é a casa desse cliente final, né? Que ele também está sonhando que fique linda, maravilhosa. Exatamente. E aí chega no final, e muitas vezes o que acontece é que os arquitetos vão embora por N motivos, tá? Não só porque não gostam, ou porque não querem, ou porque não sabem, mas porque também eles têm que apanhar outros projetos e não podem ficar demasiadamente tempo naquele projeto tratando das miudezas. Sim. Então, eu acabei por criar um produto dentro do escritório da Letícia que era rápido, era eficiente, para botar um ponto final nos projetos. E daí surgiu... do bolo, né? Eu digo que é a cerejinha era a cereja no bolo. Mas, no fundo, para a Letícia, para o gabinete de arquitetura dela, era um ponto final naquele projeto. Sim, encerra ali, né? Encerra ali. E daí veio o nome que ela, Letícia, deu, que foi finalização de interiores. Que eu dou até hoje, por causa disso. Não é um nome que eu gosto, porque eu acho que é um nome que ele serve para o propósito dele, né? Principalmente se tratando de trabalhos dos arquitetos, né? É bem objetivo, mas eu acho que esse nome não existe para uma casa, né? Porque uma casa nunca tem fim, né, não, gente? Né? Não tem, esquece. Eu acho que cada estação do ano merece uma... Com certeza. Não, sempre vai mudando, né? A família cresce, né? Filho sai de casa, você transforma o quarto do filho em outra coisa. Não existe isso, né? A casa muda o tempo todo. Mas para aquele propósito, eu achei que foi muito bom. A casa é um ambiente pulsante, né? Então, ela é viva, né? Então, ela é viva. Tem todo um processo, né? Ela é orgânica, né? Mas assim, mas eu acho que é bem pertinente, Ana, a questão da parte arquitetônica, quando ela é finalizada de fato, com essa parte de produção, né, ou de finalização de ambientes, porque é realmente a fase que você, de fato, vê o efeito final do projeto, né? Porque, gente, não adianta, é uma composição de fatores, né? E não adianta uma bela arquitetura, um excelente acervo mobiliário, se falta o tapete, se falta o quadro, se falta adorno, se falta... E às vezes, Angélica, não é nem isso. Às vezes, o que acontecia, e foi por isso, foi um dos motivos pelo qual eu comecei a trabalhar em parceria com a Letícia. E depois, obviamente, que eu comecei a trabalhar em parceria com N outros arquitetos. O arquiteto, ele quando monta aquele projeto, quando ele cria aquele projeto, o arquiteto é um artista, né? Ele está visualizando também toda a linha que ele gosta de criar em cima, né? Se ele é uma pessoa clean, ele vai criar o ambiente dele em cima do clean, né? Sim. Mas muitas vezes o cliente final, obviamente, que não tem essa visão, né? E está à espera de ter um apartamento bonito, mas também quer incutir nesse projeto um pouco dele, da personalidade dele. Então vai começar a entrar bibelô de viagem, vai começar a entrar porta-retrato, vai começar a entrar uma porção de coisas pessoais do cliente. E que é um perigo. E o que acontece é que muitas vezes essas coisas pessoais não conversam com essa linha que o arquiteto está seguindo, com essa linha que o designer de interiores está seguindo. E aí cabe a mim, era isso que eu comecei a fazer, fazer essa ligação. Como que eu posso deixar um ambiente em que o arquiteto fique super contente, veja que o projeto dele ficou realmente como ele tinha imaginado, mas com
a personalidade das pessoas e dessa família que está vivendo ali dentro, né? Então, existe todo aí um estudo que aí o meu lado de atriz me ajudou imenso, né? E aí eu acabei criando várias estratégias em cima disso, né? Que é essa visão do personagem, né? A leitura do personagem. Total. Então, na realidade, o que eu acho é que tem que existir uma leitura, é fundamental essa leitura ser bem feita, a leitura do arquiteto e a leitura do cliente final, né? Para você poder juntar e transferir essa leitura para objetos, para esse cenário que você vai construir em cima da base que o arquiteto te deu, mas em cima da personalidade que existe ali do cliente, né? Sim. E até, Lud, eu acho assim, eu trabalho numa loja, né, que é multimarcas e que tem tem o serviço de produção intenso, né? Então, assim, a gente aqui tem, isso aqui é muito latente, né? Então, assim, o que a gente muitas vezes, às vezes, vê que é um grande perigo, né, para um projeto arquitetônico, é quando o cliente faz essa etapa sozinho, né? É muito perigoso. É né? frustrante, não? E é frustrante para o arquiteto. Né? E ele vai continuar dizendo que o projeto é seu, né? Claro. Esse é o grande perigo, né? E eu vou dizer uma coisa, Angélica, por toda a experiência que eu tenho, não é só frustrante para o arquiteto, é frustrante para todo mundo, é frustrante inclusivamente para o próprio cliente. Porque ele não sabe, ele não tem orientação. Ele não tem orientação. Então ele sai colocando porta-retrato, sai colocando as coisas desproporcionais na estante. Né? Ele não tem noção de proporção, então ele sai colocando. Então, quando você tem uma profissional de finalização de interiores, ela vai evitar que isso aconteça, né? Então, lá está. Eu acho que aí a gente começa a encontrar muitas coisas em comum, né? E aí, o que a gente tem em comum aqui? O que o seu serviço tem em comum comigo, né? Eu estava você falando exatamente desse estudo, né, do cliente junto ao arquiteto, essa parte principalmente de estudo e briefing, né, o teu de um cliente real e o meu de um possível cliente que tem que ser meio que coringa, né? Exatamente. É um cliente coringa, né? É então, um cliente invisível. Isso é muito semelhante, né? Totalmente. Vocês trabalham com 2 clientes. Eu trabalho com 2 clientes. Você trabalha com o dono da casa e com a pessoa que vai comprar. Eu trabalho com o arquiteto e trabalho com o cliente final, né? Outra coisa que nós temos em comum, que isso é a parte mais chata. A Chay, se estiver ouvindo agora, eu acho que ela vai concordar aqui com a gente, que quando a gente está dando início, dando esse pontapé de saída, né, num serviço que não existe no nosso país, que está no início, você ter um nome estrangeiro é muito chato, porque vocês não têm uma tradução para homestaging, pelo que eu entenda, né? E eu tive que criar, eu adotei logo essa finalização de interiores, por quê? Porque eu acho que é muito chato quando a gente tem um nome estrangeiro e não é só a questão da pessoa não falar inglês, não passa só por aí. É que, por exemplo, um cliente final, mesmo que ele fale inglês, ele pode não entender o que significa homestyling, né? Ele pode traduzir ao pé da letra, mas ele pode não entender. Olha, se o cliente falar inglês e traduzir o teu serviço, ele não vai chegar a lugar nenhum. É verdade. Homestaging. O que é homestaging? E sabe o que acontece ainda, Ana? Que eu acho que pode também ser um fator que possa assim atrapalhar para a gente, é que até de maneira, vamos dizer, historicamente conceitualizada, né? Tudo que vem com nome estrangeiro é caro. Olha, nem tinha pensado nisso. Mas não é verdade? Assim, tudo que vem... Claro!
Estrangeiro, ai, isso eu não dou conta. E, nossa, deve ser caro. Já existe um preconceito, né? Exatamente, a pessoa já fala assim, não, deve ser caríssimo, né? Pô, primeiro que ela não entende o que, que é, né? E segundo que é um nome, né? Aí, nossa, isso não é para mim. Gente, e tanto o home staging quanto o home styling é para todo mundo. Claro, não é claro. para todo mundo. Claro. E Então, assim, aí eu dou muito valor a pessoas como você, Angélica, a pessoa como a Chay, que começam a lançar esse tipo de profissão no mercado e que no fundo, estamos levantando bandeiras, né? Estamos exatamente, levantando bandeiras e com um exatamente. facão É, fazendo assim, abrindo caminho. Mas a verdade é que tanto um quanto o outro é, surte efeito, né, naquilo que ele se propõe a fazer, o serviço naquilo que ele se propõe a prestar, é maravilhoso, né? é, E tem resultados. Então, eu acho que aqui é uma questão de tempo, é uma questão de falar mesmo, ter uma página, né? Porque hoje sim, em dia, gente, isso daqui é a maior vitrine que a gente pode ter. sim, olha, eu falo o seguinte, Lud, você vê, você está aí há 10 anos, né? Eu tô engatinhando. Eu sou designer de interiores, eu sou paisagista, trabalho no segmento há mais de 20 anos, mas fui buscar a especialização do homestaging agora, né? Então, assim, e estou aqui, como eu falo com a Chay, com as nossas colegas que estão aí nos ouvindo, que eu me sinto uma embaixadora, porque eu falo, gente, a Claro, gente vai fortalecer a profissão se as pessoas, primeiro, souberem do que se trata, né? E quanto mais pessoas estiverem divulgando o serviço, mais interessante o serviço vai ficar, né? claro, a gente cria uma consciência coletiva, né? Que Exatamente. nesse momento ainda está baixa, mas que com certeza daqui a algum tempinho já vai estar muito alta, porque assim, pelo menos no meu ramo, Angélica, existe um buraco gigante aí para ser preenchido e que os arquitetos e clientes finais estão sedentos por isso. Aliás, não é à toa que eu trabalhei esses 10 anos aí. Eu, em 6 meses, montei minha empresa e em 6 meses, sem conhecer ninguém em São Paulo. Ninguém, eu só conheci meu marido e a Letícia Nobel. Eu não Sensacional. conheci mais ninguém. Porque eu estava vivendo há 20 anos em É, Portugal. 20 não, naquela altura 15, 16 anos em Portugal. Então é assim, eu comecei do zero mesmo. E o mercado me absorveu com muita rapidez. Então, existe essa necessidade, sim, por parte dos arquitetos que querem ter os seus projetos finalizados a tempo e horas, né, com data marcada, e para satisfazerem os seus clientes finais sim, com essa situação. Então, é possível. A minha mensagem é possível, existe mercado para isso. Não é tão fácil você se vender como se você venderia se você fosse uma arquiteta ou uma designer de interiores, mas por outro lado, você sim. também não tem tanta competição, não existe tanta gente fazendo, né? É um grupo pequeno de pessoas ainda que está começando a fazer em cada lado do Brasil, né? Então isso também te dá uma manobra aí para poder crescer de uma forma também mais rápida, né, A nessa Chay usa profissão. até uma frase que eu gosto muito, você já deve ter ouvido nas lives dela, né? Que quem chega primeiro bebe água limpa, né? Com certeza, É isso, com assim, eu certeza. acho que a nossa dinâmica aqui de estar divulgando, por exemplo, aqui em Brasília, no momento, eu acho que no mundo todo, por conta da pandemia, existiu uma migração imobiliária, né? Então, assim, quem estava na capital foi para o interior, quem foi para o interior foi, às vezes, para uma casa maior, ou, enfim, as pessoas tiveram que se adaptar a uma nova realidade, né? E aí, naturalmente, nesse momento, a procura está maior do que a oferta,
né? E aí, óbvio que às vezes, por exemplo, o meu serviço pode ficar obsoleto neste momento, né? Porém, e os imóveis que estão vazios, parados, entendeu? Não, Angélica, e outra situação no vosso, olha, eu portuguesíssima, no vosso caso. Outra situação no vosso caso que é o seguinte, que é a mesma, mais uma semelhança com o meu trabalho. Sim. Quando vocês tratam do homestaging, a gente está tratando dessa questão aqui que é desejo, né? Exatamente. A gente tem que colocar desejo naquele imóvel. E aí, eu acho que isso indifere se você tem, se os imóveis estão vendendo muito ou pouco, né? Sim. Porque aí você vai pegar na rapidez da coisa, né? Quanto tempo também te custa para deixar um imóvel ali parado, né? E outra coisa... Qual é o dinheiro que você está perdendo deixando o imóvel ali parado? Será que não é melhor você investir numa profissional que incuta esse desejo dentro do seu imóvel, que é para ele ser vendido mais rapidamente, né? Porque quando você vai para esse imóvel, quando você trabalha um imóvel, você está trabalhando também com uma consciência coletiva emocional, né? Você está buscando cenários emocionais para o cliente se identificar com aquele apartamento e sentir aquele pertencimento àquele imóvel, né? É exatamente o que eu faço dentro da casa do cliente. Só que a única coisa é que a casa é dele e ele nem vai reconhecer a casa dele quando ele olhar para ela quando estiver pronta. Mas ele vai ter um reconhecimento emocional porque estão ali as coisas dele e tá ali impressa a cara dele. E vocês vão dar esse reconhecimento emocional no sentido de uma memória emotiva que alguma coisa vai surgir ali dentro da pessoa que ela vai pensar, eu estou me vendo morar aqui, né? Acho que essa frase deve ser assim uma frase em que vocês devem lutar para que aconteça, né? O cliente entrar no imóvel e dizer assim, poxa vida, eu me vejo morar aqui, né? Exatamente. E como é que ele se vê morar ali? Ele se vê morar ali porque o trabalho de vocês fez ele chegar lá nessa decisão, nessa coisa, conclusão, Ana. Né? E esse trabalho da gente, ele começa nas plataformas, pela fotografia. Então, olha a importância de você ter um imóvel preparado desde a fotografia. Claro. Ele está girando aqui, ó, procurando o imóvel. Qual que vai chamar a atenção dele? O que tem a melhor fotografia. A melhor fotografia. Não. A melhor ambientação, a melhor construção que aquela fotografia mostra. Sem dúvida nenhuma. Contato. Depois a visitação vem através desse contato. Então, se eu não tenho, eu posso até ter. Eu tive uma experiência recente com a minha filha em São Paulo, que comprou uma casa recentemente, a casa maravilhosa. Só que quando a gente viu as fotos na plataforma, o marido foi primeiro e falou, olha, chegou em casa e falou, achei a casa dos sonhos e tal. Aí ela falou, mas tem foto para a gente ver? Aí a gente abriu a plataforma. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, eu falei, né, não, hein? Aí essas fotos não falam o que é a casa, essas fotos não falam. Eu te juro que aquela experiência foi a que me fez ir atrás do homestaging. Que eu falei, gente, uma casa maravilhosa, perfeita, pronta, e as fotos horríveis. Horríveis. Era foto torta, era foto que não aparecia, foto em ambiente escuro, e a casa incrível. Eu acho que essa consciência da fotografia já está começando a acontecer mais. Eu vejo isso até aqui em Portugal. Em Portugal, nós também não temos um mercado. Em Portugal, eu sofro no sentido de que aqui eu não tenho essa demanda desse serviço que eu fazia em São Paulo. Não existe. E também o homestaging é muito engatinhando também aqui, né? Muito devagarinho. Ainda muita gente não conhece. Eu vejo as agências imobiliárias tentando dar esse arranque, né? Tentando colocar profissionais para trabalhar ainda aqui, mas a coisa ainda está devagar também.
mas eu já vejo que as agências imobiliárias já estão começando a se atentar para esse problema, que é um problema, gente. Como é que você vai vender um imóvel que está mal fotografado, né? Exatamente. Ou que está mal pensado, ou que não está mostrando o seu potencial, né? Porque às vezes é isso, é um super potencial, uma casa que podia ter sido vendida muito antes, está demorando a ser vendida no mercado porque foi fotografada com a luz errada, porque foi fotografada no ângulo errado, porque a bagunça das pessoas está ali, né? E ninguém mexeu naquela bagunça, porque de repente não tiraram partido das salas e da ambientação, né? De fazer um layout diferente. Né? Porque de repente você chega numa casa, é como eu chego numa casa, às vezes olho e digo assim, gente, esse layout podia... Claro que quando eu não estou com o arquiteto, né? Porque quando o arquiteto dá conta do recado, eu não preciso entrar nesses detalhes, mas às vezes eu entro em casas em que o que está errado, maioritariamente, o que está errado ali é o layout, né? Se tivesse uma troca de uma poltrona, às vezes é uma poltrona que você muda, dá um twist e tudo muda, né? Então, é importante ter esse olhar desse profissional. E eu acho que nós temos uma vantagem aqui, Angélica. O brasileiro, de uma forma geral, o sul-americano, ele dá valor ao serviço, né? Eu acho que, de um modo geral, o brasileiro gosta de serviço. Eu costumo dizer que São Paulo é o mundo, é o planeta serviço. Você fala serviço, quando você chegou no SO, já está todo mundo levantando a mão querendo saber que serviço que você faz. É assim, ó, não sou eu que vou ter que fazer, quero. Exatamente. Quero porque eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Eu tinha uma cliente que dizia assim, olha, você tem 15 minutos para falar comigo. Porque eu tenho que trabalhar para pagar você, para você fazer tudo isso aqui que você está fazendo na minha casa. Então, eu achava isso uma graça, mas é verdade, né? Então, isso é bom. Isso é bom porque o brasileiro, ele dá valor ao serviço. Se você mostrar que aquele serviço funciona, ele precisa funcionar. Em São Paulo, então, é assim, amigo, você tem um serviço que não funciona, esquece. Pode ir embora aqui. Sim, ó. E eu acho que hoje, em todos os setores, tá? Mas principalmente no nosso, a gente vende muito mais do que produto ou serviço. A gente vende tempo. A gente está vendendo o nosso tempo que ele não vai precisar gastar. Entendeu? Eu acho que hoje... E muitas vezes até você realmente... Porque ele não sabe fazer. Não sabe, não mesmo sabe. Que ele tivesse tempo, mesmo que ele tivesse tempo, também não ia chegar lá, né? Da mesma forma que eu tinha muitas clientes também que poucas não trabalhavam, também eram poucas em São Paulo. A maioria das minhas clientes, elas tinham um perfil de trabalhar. Mas as poucas que não trabalhavam também teriam muito tempo para tratar daquilo, mas também não sabem como tratar. Então, nada melhor do que aí sim não perder tempo em não dar esse serviço para um profissional fazer bem feito e resolver o problema de todo mundo. Exatamente. Né? Porque, no fundo, é assim, vai resolver o problema, você vai resolver o problema de quem quer vender mais rapidamente e você vai resolver o problema de quem quer comprar. Vai comprar de uma forma mais certeira, né? E mais rápido também. No meu caso, a mesma coisa. Vou resolver o problema de um arquiteto que depois chega no final, não consegue tirar as fotos dele, né? Porque não conseguiu convencer ao cliente final a colocar pelo menos umas 5 pecinhas. Isso é uma coisa que acontece muito, Angélica. Né? Essas 5 pecinhas fazem toda a diferença. Fazem, mas muitas vezes os arquitetos ficam na ilusão de que vão levar 5 pecinhas e que vão resolver o problema deles. E não vão resolver o problema deles. Então, mais vale pagar uma profissional que está especializada, que está estudada, que já entende, que já sabe a cartilha dela inteira,
que eu vou fazer, ponto número 1, o que eu vou fazer, ponto número 2, e resolver o problema. E fora que eu garanto que isso também é uma grande semelhança que acontece aqui entre nós. O nosso serviço é uma semente que a gente planta que não tem preço. Porque você vai plantar essa semente e aquela pessoa que vendeu o imóvel com você, ela nunca mais vai esquecer do seu serviço. Com certeza. Eu te garanto isso. Então, porque... ela, quando quiser vender alguma coisa na vida dela, ela vai voltar a te procurar. É a mesma coisa com o arquiteto. A nossa madrinha aí, né, que nos apresentou, a Tassiana do Pode Mais Deve, que está aí nos assistindo, falou. Tassi, maravilhosa. É tempo e experiência, porque o que faz ficar inesquecível é a experiência. Exatamente. Quando pega uma boa experiência, você se torna inesquecível. Exatamente. E é isso que me fez trabalhar esses 10 anos sem parar, porque eu não tinha site. Eu não tinha site. Eu abri a minha empresa, que era Personal Home, e não tinha site. E aí uma arquiteta que falou assim para mim, Ludmila, por favor, você abre um Instagram. Eu, na época, eu tinha horror ao Instagram. Eu falei assim, gente, não tem tempo para isso. Não dá, não vai rolar. Não tem tempo. Eu falei assim, Carol, esquece. Ela falou, não, Flor, você não tá entendendo. Eu quero vender seu serviço. Eu não tenho uma foto para mostrar. Eu falei, não, tá bom. Então, por você, eu vou começar a fazer umas fotos. E hoje em dia, eu tenho um Instagram, e eu acho que todo mundo tem que ter um Instagram na vida. E que mas tá é claro que... E aí, vamos lá ver. Então, agora vamos falando da sementinha. Desculpa te cortar, Angélica, mas agora eu acho que isso é importante. Não para me vangloriar, como é evidente, que isso longe de mim... mas agora eu vou dar um exemplo para quem está começando ou quem quer fazer uma dessas duas profissões. Legal. Olha que bacana. Há muitos anos atrás, essa mesma arquiteta que falou, Lud, por favor, chama-se Carol Gabiardes. Vocês devem ir no Instagram dela, ela é maravilhosa. É uma das arquitetas mais descoladas que eu conheço. Os projetos dela são muito 10. E a gente trabalhou muito em parceria. E há muitos anos atrás, ela me chamou para fazer a finalização de uma cliente final dela, e que era um apartamentinho de 1 quarto. Pequenininho o apartamento, ela fez um layout maravilhoso, o apartamento ficou 10. Gente, eu estou falando de muitos anos atrás, ok? Para vocês verem, a experiência dela foi tão boa, ela ficou tão satisfeita com aquela experiência que ela está me chamando de novo. Olha que legal. Vai pagar a minha passagem de Portugal para o Brasil para eu fazer a finalização da casa dela agora com o apartamento que eu já recebi a planta muito maior do que ela fez há uns anos atrás. Então vejam bem a importância. É claro que isso requer resiliência, né? Muita resiliência, gente, porque a gente está desbravando, né? Então a gente precisa de resiliência. Resiliência, honestidade na hora de trabalhar. E se você se dedicar, é isso que acontece. Se você fizer a coisa certa, né? Se você seguir o que você tem que seguir, é isso que vai dar, né? Não tem outra forma. Não tem como dar errado, né? Então, isso foi uma semente, veja bem, que eu plantei lá atrás. Ai, sem dúvida. Né? Tô colhendo agora. E tô colhendo no momento em que finalização de interiores ainda não é essa coisa toda, né? Não é essa coisa toda. Então, eu acho que eu pensando nessas experiências todas que eu tive, Angélica, que foram mais de 10 anos, né? Então é muita coisa. É muito corta-caminho que eu tenho para falar para as pessoas. Eu resolvi fazer uma mentoria por causa disso, porque eu vejo que tem profissionais, inclusive profissionais, eu acho que até a Elga entrou. Existem profissionais que estão querendo migrar também. Não é só gente nova que está querendo começar uma profissão nova.
Não, Às não. vezes você é profissional, você é designer de interiores, mas o que você curte mesmo é fazer essa parte final. O que você curte mesmo é fazer o home styling. Então, como migrar, né? O que você tem que entender do lado de lá? É muita coisa para você entender, né? Porque o que você está vendendo na realidade, como falou a Tassiana, é experiência, né? Sim, E como sim. você chega nessa experiência? Como que eu chego é a mesma coisa para você, né? Aham. Como que você monta uma casa toda, né? E depois a casa tá vazia, você chega lá, montou a casa toda e você vendeu a casa, né? E aquilo surgiu o efeito. Como é que é esse processo? Não é? Você não colocou lá qualquer móvel, né? Não, de jeito nenhum. Você teve tudo pensado. Então é a mesma coisa. Não é porque você tem bom gosto que você vai conseguir fazer uma finalização com sucesso. Não é porque você tem Sim, bom gosto que você vai entrar numa loja de mãos abanando, sair com 10 sacolas, que literalmente é o que eu fazia, e depois voltar de mão abanando ou voltar com uma sacolinha. é. Não é porque você tem bom gosto. É uma Não, série de passos que você tem que e seguir. assim, e até, Ana, legal você ter colocado isso, porque assim, olha, a gente vê até na nossa mentoria mesmo, né? Alguns eram profissionais de design de interiores e outros não, né? E aí elas, no início, elas falaram, puxa, então eu não estou apta a fazer. Eu falei, olha, não tem nada a ver. Isso, o homestaging não tem nada